jeito. Nós vamos entrar na polêmica agora, hein? Porque afinal de contas, Léo Lins quebrou o silêncio. O homem resolveu falar, ele que foi condenado a mais de 8 anos de prisão. E ele ontem gravou um vídeo, transmitiu esse vídeo ao vivo, né? Felipe Reis foi lá no YouTube dele, se eu não me engano, nas redes sociais. No YouTube dele. Bombou, acho que tinha, sei lá, 50 mil pessoas assistindo simultâneos ao vivo ele e tal. E aí, gente, a gente vai começar a nossa discussão porque tem outras repercussões rolando e daqui a pouquinho tem Ellen Michelet. Mas antes, vamos exibir um trechinho desse vídeo do Léo Lins e daqui a pouco a gente volta para a repercussão. Dá uma olhada no que ele falou. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada, eu estou em casa com meus gatos. Aqui é a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins, uma persona cômica criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Ele, inclusive, finaliza, né, esse vídeo dizendo: se rir é crime, ficar calado é regra, né, daqui pra frente. Como é que foi a repercussão, Reis? Mas antes, deixa eu só dar o meu bom dia aqui pra Ellen Michelet, já tá com a gente aqui. Fala, Ellenzinha, tudo bem? Bom dia, hoje o dia promete, essa sexta-feira, hein? Hoje tá daquele jeito, hein, minha amiga? Ah. Daquele jeito que a gente gosta. Como é que você viu a repercussão, Reis? Então, eu acho que não mudou muito o que as pessoas pensavam a respeito do assunto. Quem estava defendendo o Léo não mudou de opinião, e quem também estava contra ele também acho que depois do vídeo não teve uma mudança de opinião. O que ele traz no argumento, acho que eu vi o vídeo, o principal elemento que eu acho que ele traz agora ali, ele mesmo dizendo, mas que algumas pessoas já haviam trazido esse argumento, é de que o stand-up é como se fosse um personagem. Mas, ao mesmo tempo, vários outros humoristas já disseram no passado que você só faz stand-up se você estiver descaracterizado, se você estiver de cara limpa. Então, alguns humoristas já defenderam no passado que stand-up é cara limpa, não é personagem. Agora, quem me ligou ontem e falou: não, eu quero falar do caso Léo Lins, foi o nosso Conde. Chiquinho Scarpa tá chegando agora no Além da Notícia com a opinião dele sobre esse caso. Dá uma olhada. Peraí, gente. Agora eles estão soltando traficantes para prender comediantes. É a coisa mais ridícula que eu vi na minha vida. Veja bem, Léo Lins é um grande amigo meu, um coração enorme, educado, gentil e um grande artista. Tem o jeito dele de contar piada, assim como o Danilo tem, assim como o Maurício Meirelles tem, assim como o Rafinha tem. Cada um tem seu jeito. Se você não gosta da maneira que ele fala, não vá ver o teatro, entendeu? Agora, a verdade é o seguinte: enquanto a gente levar humorista a sério e político na brincadeira, nós estamos ferrados. Esqueçam isso. Lamento profundamente, deram essa sentença para ele. Imagine, 8 anos e meio de prisão. Isso não existe mesmo. Se sentiu, repito, se você se sentiu ofendido, não vai vê-lo. Simples assim. Bom, fica aqui o recado e fica aqui o meu total apoio ao Léo Lins. Super beijo, gente, e um super beijo especial
o meu querido amigo Léo Lins. Estamos juntos. Os ternos do Chiquinho estão a cada dia melhores, né? Vocês perceberam. Uma alegria na sexta-feira. Uma alegria na sexta-feira, Vocês né? perceberam? Trouxe esse amarelo, esse sol que a gente está precisando. Agora, quem já, não sei se vai usar os ternos iguais ou não, mas está chegando aqui é o nosso Diogo da Luz, que ontem estava numa feira de aviação maravilhosa. Outro nível. E o Diogão tá mais discreto. Você percebe que ele não usa aquele óculos do Chiquinho, mas eu conheço o Diogo há muitos anos. Ele tá se inspirando sim, não é, Diogão? Daqui a pouco a gente vai ver um óculos meio verde aí, seu. Tô só procurando alfaiate, Paulo. Muito bom dia para você e todos que nos acompanham, essa audiência que só cresce maravilhosa. Vamos lá, como é que você analisou e viu a fala do Léo Lins de ontem? Você acha que ele foi no ponto? Como é que você viu tudo? Eu acho que ele foi no ponto, sim. Sabe, eu já disse a você, é difícil falar disso, é de embrulhar o estômago. Mas eu estava pensando uma outra coisa. Já que o Léo Lins tem que ser preso, Paulo, dia 21 de junho vai ter o UFC. Precisa avisar essa juíza e a polícia para eles darem um flagrante lá. Porque, afinal, pessoas vão se agredir mútua e violentamente no palco e com o propósito de humilhar os mais fracos. E pior, por dinheiro principalmente. E outras, na plateia e fora dela, vão apostar fortunas em quem espanca mais. Afinal, se a piada é crime, imagina o UFC. E olha, nessa linha, todo esporte estaria sujeito a ser penalizado. E não vai demorar para dizerem que algo como fez o PSG contra a Inter de Milão, de dar 5-0, ou a Alemanha naquele 7-1 no Brasil, é crime de humilhação. Isso não é esporte. Só falta a gente chegar nessa linha. As coisas feitas no palco são no palco, não pode ser comparada com uma coisa, briga de rua, coisas assim. Vocês sabem que a sociedade, por muitas vezes, tem figuras que discordam de vocês, né? Por exemplo, Felipe Reis é alguém que discorda desta posição, mas ele não tá só, não. Quem tá discordando de Léo Lins e resolveu falar mais uma vez direto de Portugal, sabe quem foi, Ellen? Vai me colocar no mesmo balaio sabe dela. Quem foi? Não. É do mesmo time, do mesmo grupinho de Felipe Reis. Luana Piovani tá muito brava com Léo Lins. Dá uma olhada. Só homem tá defendendo o humorista, vocês repararam? Tem muito tempo que eu acho que os valores estão completamente invertidos. Acharia corte real pegar 15 anos de cadeia, que é a pena máxima, por ela ter colocado o Miguel no elevador e ele ter vindo a falecer. Eu acho muito pouco. Um estupro ter uma condenação de 8 anos, eu acho muito pouco. Por quê? Você destrói a vida daquela pessoa. E daí você vai passar 8 anos sendo alimentado só sem a liberdade para você tentar entender que o que você fez praticamente acabou com a vida de uma pessoa. Para uma pessoa que faz piadas com as minorias marginalizadas. Com certeza isso engrossa o coro de quem bate nas pessoas da comunidade LGBTQIA+, nas pessoas que agridem, que violentam, que estupram, que assassinam, que dão facadas, que agridem fisicamente ou psicologicamente mulheres. Não é exagero a gente dizer que existe uma tentativa de exímio da população feminina, gente. É só você fazer a conta. Se você for fazer a conta e ver quantas mulheres são assassinadas no Brasil, você vê que isso é uma tentativa de acabar com a gente. Comunidade LGBTQIA+, também. E os negros? Quantos negros morrem assassinados por minuto? Aí, 8 anos de cadeia é muito. Mas vocês não veem que isso é uma cadeia. É um mecanismo, uma coisa incentiva e ajuda a outra. O Felipe Reis, você viu que a Ellen Michelet do teu lado, ela tá se segurando, né? Ela foi se mexendo. Eu preciso falar, Paulo! A palavra é sua. Não, o que esperar de uma pessoa que confunde tudo? Ela colocou a comunidade LGBT, colocou negros, colocou mulheres numa conversa que é sobre liberdade de expressão. Ela é uma pessoa que faz apologia, sim, ao uso de drogas. Então, essas mesmas minorias que ela está defendendo, geralmente, são as principais vítimas desse tráfico que ela
acaba fomentando pelo uso do baseado gourmet, né? Que é o que ela faz. Então, assim, não dá nem para classificar um posicionamento dela. Ela só confunde, traz dados que são inexistentes, e ela acaba fomentando, tira a conversa o foco da conversa, que é a liberdade de expressão, que ela, como artista, deveria estar defendendo, mas não, ela faz esse salseiro, ela deve estar completamente chapada, então. Ô Reis, como é que é estar no mesmo time da Luana Piovani? Eu não defendi aqui que 8 anos de prisão pro Léo Lins é pouco. Então já não tô nesse time. Mas eu acho sim que o que a gente faz nas telas, nos palcos, também interfere a sociedade. É igual novela, quando alguém bate em alguém na novela, quando alguém rouba uma criança na novela, é a mesma coisa. Não é. É um discurso de cara limpa. Num palco, não quer dizer que não é uma atuação. Gente, não é um discurso, são milhares de discursos. E aí, ele tá com a liberdade dele. Ele tá falando o que ele quer no palco. Ninguém está indo lá censurar o que ele diz. Mas todos têm o direito de entrar na justiça e ser contrários ao que ele fala. E foi o que aconteceu. Alguém entrou na justiça e essa pessoa ganhou. Quer discutir? Discute com o judiciário, então. Discute com nossas leis. Nós temos leis no Brasil contra racismo. Impossível. Diogo da Luz, em seguida, Ellen Michele. Sabe que eu acho que eu sinto falta nessa discussão? A discussão de dolo. Eu acho que é a discussão mais importante. Porque, a intenção, né? Porque se você não... Mas o racismo recreativo é tipificado. Mas se você não levar em conta o contexto e não levar em conta o dolo da pessoa, a pessoa realmente ela quer ser racista. Assim, um show de humor, eu não consigo entender isso, de verdade. O que eu acho é que tem... Mas o efeito depende do dolo? O efeito que causa depende do dolo? Ô, Clóvis. Oi, Fê. Eu só quero expor aqui uma coisa pra reflexão. Por favor. Porque assim, quando a gente fala assim, o stand-up e tal, mas ainda assim, ele está atuando. Sim, de cara limpa. Sim, não é um personagem, quem se apresenta lá é o humorista, mas ainda assim é uma apresentação teatral. Tem áudio, vídeo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O chat tá falando aqui que não tá saindo áudio. Vocês estão ouvindo a gente agora ou não? Tá saindo aqui. Se vocês puderem só confirmar pra gente. Lá no YouTube. Ou só o Diogo tava sem áudio? Quem que tava sem áudio? Só pra gente organizar o rolê. Não, mas só pra explicar. Não, mas vamos lá. A hora que a gente passou o vídeo em tela cheia, ele tava com áudio. Não. Eu quero saber quem que tá sem áudio. Se foi o vídeo ou se foi o Diogo. Pode ter sido o vídeo. Porque eu ouvi o Diogo aqui. Pode ter sido o Diogo. Eu ouvi. Foi o Diogo, é isso? Pode ter sido. Ou o programa todo? Eu fui censurado, é isso. Foi de propósito. Vocês estão ouvindo o Diogo irmão? agora? Pra que judiciário, irmão? Temos eu. Fala aí, Diogão, que a galera vai te ouvir agora. Você tá ouvindo agora? Só me Fui confirma. censurado ou não fui porque eu falei do UFC? Agora... Não, esse foi, não. esse Esse Foi o foi. segundo trecho. Foi o Foi segundo último. trecho. Refaz o seu último comentário, porque aqui não tem censura não, Diogo da Luz. Paulo, tem pouco para falar, sabe? Ficar dizendo que está atacando minorias. O problema todo é criar essa história de ofensa coletiva. Isso não existe, é ofensa individual. E minoria é uma pessoa. Quando juntam duas pessoas, elas já são maioria sobre uma pessoa. Então, a queixa tem que ser individual de cada pessoa se sentir ofendida. E ele não cita ninguém especificamente, a não ser que combinado antes, ué. Muito bem, agora Boa. todo mundo ouviu. Eu só queria colocar aqui na reflexão. Eu lembrei, ontem com esse caso do Léo Lins, eu lembrei de uma entrevista. Esse caso é até famoso, tá? É muito antigo. Quando o Danilo Gentili foi dar entrevista num extinto programa do Roberto Justus na Rede Record. Sim. E aí eles estavam lá com essa pauta que eu acho chata, do limite do humor e blá 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 e blá blá blá.
E aí, na época, eu acho que o Danilo tinha feito uma piada que falava do trem, que ia pra Auschwitz, alguma coisa assim. E aí o Roberto falando que se sentiu ofendido, porque isso não é piada, isso é agressão. E aí o Danilo defendendo a liberdade, falando que o humorista tem essa liberdade e tal. E aí o Danilo termina essa entrevista falando um trecho, que aí o Roberto, ele concorda com ele. Ele fala assim, olha, você ri da piada de português? O Roberto fala, eu dou risada. Ele falou, então, a partir do momento que você ri da piada de português, ou da piada de qualquer classe que você acha engraçado sobre qualquer assunto, você perde o direito de se indignar com o outro. Por quê? Porque você riu daquele porque não é a sua dor. Essa foi o argumento do Danilo. Então, o ponto é, eu acho piada de português engraçado, mas será que o português acha? Então a gente pode ir para todos esses caminhos. Eu acho que é uma chatice essa história. Cá entre nós, já falei isso. Acho uma chatice e acho assim, é um humorista. O humorista, ele faz Mas ele não tem que ter nenhuma responsabilidade, então. Nenhuma. Ele faz o que ele quiser, ele fala o que ele quiser no show, ele é humorista. Essa é a minha posição. Fala o que quiser. Jurídica nenhuma. Usando o Gentili como exemplo, vai que vai. O Gentili, ele fala que não é o que se fala, é quem fala. E é verdade. Por exemplo, o Monark também foi condenado a 1 ano e pouco de prisão. Mas é diferente, né? Não, mas uma outra coisa. Ele chamou o Dino de Gordola. Também é um artista. O Monark é outra coisa. É um artista, estava performando em seu podcast artístico. O Monark chamou o Flávio Dino de Gordola. O Lula chamou o Flávio Dino de gordo, falando que ele, inclusive, estava indo andar de bicicleta porque ele estava fazendo uma correlação entre a obesidade e a fome, que ele disse que era a mesma coisa. E aí o Lula também, ninguém falou do Lula. E ele não, mas processado o Lula, gente. Então, o Lula já foi processado. Lula já foi preso. Que prendam todas as pessoas. Eu só não entendo uma coisa. Mas indo na esfera do humor, o que a galera tá trazendo muito também, aquelas que defendem o Léo Lins, são muitos vídeos do Paulo Gustavo, né? Ótimo. Que é um cara mais alinhado à esquerda. Que e aí a galera fala assim, pô, mas pau que não bate em Chico não bate em Francisco, né? Não, tô falando que ele tinha que ser preso, mas as pessoas têm o direito de se ofenderem. As pessoas têm o direito de se ofenderem e procurar a justiça. Mas as pessoas agora, se ofenderem e procurarem a justiça, elas estão mirando uma condenação, Reis. Elas estão mirando Estão mirando o quê? Existe um processo civil também, existem vários outros processos. E se a pessoa se sentiu ofendida, ela tem o direito de recorrer à justiça. Isso é uma coisa muito... Isso é a democracia. Agora, a justiça está errada por condenar alguém, é um outro tópico. Eu acho que eles estão... É que eu acho que o problema aí, a gente não tá falando de CPF, né? A gente tá falando de CNPJ, né? Assim? Porque assim, o Léo, ele não agrediu o Felipe. Ele não foi racista com o Felipe e o Felipe processou ele. É uma classe que se sentiu indignada e foi lá e processou. Aí que eu acho que tá equivocado. Fala, Ellen. Inclusive, eu assisti alguns vídeos do Léo Lins, onde um portador de deficiência física sobe ao palco, ele faz uma brincadeira e esse portador de deficiência, ele fala, estou aqui em nome de todos os deficientes, agradecendo você pelo alívio cômico, por diminuir a nossa dor, a dor da nossa deficiência. Então, assim, é como você enxerga, como você quer enxergar. Ele foi no show para assistir e ele sabia que havia uma piada sobre ele. Agora, Diogo, vamos ver se o seu áudio vai funcionar, porque aqui a gente é assim. A gente pega, aumenta. Depende, Diogão, manda um pix aí pra nós aí que eu vou pensar no seu caso. Vamos ver se nós vamos liberar o teu áudio agora. Por favor. Tem gente dizendo que eu tô sendo censurado e eu tô concordando, hein? Olha, a piada, o humor, quebram tabus, derrubam muros, mudaram tabus até da religião. E do outro lado, a submissão, a obediência a regras de comportamento leva a ditaduras. É isso que a gente tem que entender. É porque eu acho que a gente não consegue controlar, entendeu, Reis? Esse é o ponto. O meu único ponto é isso. Eu acho que se fosse CPF, Pera só um minuto, Fê. Nós vamos entrar... Só um minuto, Fê. Nós vamos entrar numa seara. Nós vamos entrar numa seara perigosa, simplesmente do Estado comandando o que uma pessoa pode pensar. Não é o que pode pensar. Pelo amor de Deus. É a consequência, Paulo. As pessoas falam que querem. Isso não é censura. Muito bem. Mas a consequência ela vai ter que aceitar. Vamos lá, Fefe. O que você queria falar? Não, foi o que eu já disse 2 vezes. O que eu fico Então vai falar 3. Terceira. Pô, aí sim, hein? Pô, aí é bom pra caramba. Eu posso pedir... Eu posso cancelar o áudio do Diogo? Fala, lindo! Meu irmão. Fala pela terceira. O que eu só acho que é triste é porque, assim, não é um processo de CPF. Porque, assim, quando você fala da liberdade de expressão, é isso. Eu posso falar o que eu quiser e se eu ofender alguém, essa pessoa pode me processar. É uma classe de linha ideológica que tá lá e tá processando. Tem muita gente no chat falando assim, é processo civil, mas no Brasil racismo é crime, é crime.
Não é processo civil no Brasil. Mas não é racismo. Mas que ele não fez. foi Esse é o num ponto. lugar Ele é humorista. e ele atingiu... Humorista, gente. Não, mas vamos lá, Racismo é ele foi outra racista coisa. contra quem? Porque assim, pra existir o dolo tem que ser em alguém. Não, porque esse é o racismo ponto. não tem. A gente tá numa nuvem, tem ele intenção, teve uma fala você mata racista. sem intenção, você pode matar. Eu não tinha intenção de matar. Isso não é um Mas crime. eu matei? Eu Gente, posso. Opa, eu o Diogão matei, mas vai sem concordar intenção. comigo aqui, ó. Eu posso Tudo bem. pensar em matar, eu posso querer matar, eu posso ir até você e matar. Se eu não te matar, não é crime. Ok, mas você matou, mas não tinha intenção de matar, foi sem Não, querer. mas aí houve Não, o dolo. matou Aí é houve outra o dolo. coisa. É o ato. É o É. ato de matar. Mas ele Agora, falou, ele Eu vou falou. matar Mas ele não falou vocês com se uma vocês ele não foi continuarem com racista, essa Ele não foi discussão. racista com uma pessoa, ele fez uma piada falando genericamente. Falou pra esse o meu todos ponto. que passaram pela Diogo, escravidão. pra fechar. Foi com uma, foi com todos. Então, se o que ele fez é racismo, é o racismo criminoso, então volta ao que eu falei no início. O UFC é crime porque pessoas se agridem. É palco, gente. Para com isso.